Alô, alô, loucos por livros, aqui Edner Braga e você está no canal Explora Mundo, que é um metaverso carregado de literatura, artes, conhecimento e muita cultura. E hoje nós vamos mergulhar brevemente, mas com muita substância e qualidade, no universo de O Mapeador de Ausências de Mia Couto, que é um livro que nos leva a Moçambique para desvendar as memórias apagadas, feridas históricas e a beleza de reconstruir um passado que foi perdido. Está pronto para uma viagem entre a poesia e a resistência? Então vem comigo. Pensa bem, a gente lê e algumas histórias nos transportam para muito além do que está aqui no papel e nos fazem viajar pelo tempo e pelas memórias e espaços de um povo e pelas cicatrizes de uma nação. Então, hoje, o foco é O Mapeador de Ausências de Mia Couto, uma obra que nos convida a mergulhar na alma de Moçambique e refletir sobre como o passado molda o aqui e agora. Mia Couto, que nasceu em 1955 na cidade de Beira, é um dos escritores mais aclamados da língua portuguesa atualmente, ganhador do Prêmio Camões e autor de obras que entrelaçam poesia, história e cultura africana. Em O Mapeador de Ausências, Mia Couto nos leva de volta então à cidade da Beira, que é a sua cidade natal, e reconta episódios marcantes da história de Moçambique, como o maior massacre da guerra colonial e o devastador ciclone Idai, que aconteceu em 2019. Esta bela história gira em torno de Diogo Santiago, que é um professor universitário e um poeta renomado que retorna então à Beira, a sua cidade natal, após anos de ausência, para receber uma homenagem. Sua jornada, porém, se transforma em uma investigação sobre o passado do seu pai, Adriano Santiago, jornalista e poeta que foi muito crítico ao regime colonial. Eu não vou aprofundar muito na história para não correr o risco de dar spoiler e tirar a graça das descobertas que podem ser feitas nesta prazerosa leitura, mas alguns destaques da trama eu posso fazer uma breve referência. A viagem a Iaminga para buscar Sandro, que é o seu primo que foi levado para a guerra. O envolvimento de Diogo Santiago com Liana, que é uma pesquisadora e que guarda dossiês da PIDE, que é uma espécie de polícia do regime colonial. E a relação complexa de Diogo com a memória do pai e da mãe. E somente ao longo da leitura é que a gente vai conseguir entender a profundidade deste título, percebendo que o livro é sobre como preencher lacunas, quer dizer, essas ausências que são deixadas pelas pessoas que a gente vai perdendo ao longo da vida, ou porque se distanciaram da gente, ou porque morreram, ou porque foram morar distantes. E também o preenchimento das lacunas por histórias que não foram contadas e até as ausências que a gente acaba tendo de nós mesmos. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ler nada de Mia Couto. Lógico que eu já tinha ouvido falar muito dele, que eu já tinha assistido algumas entrevistas, lido a respeito dele, algumas matérias em jornais, revistas, na internet, visto algo sobre ele em algum outro lugar na televisão, e também tive contato com supostas frases que ele disse e que se tornaram de alguma forma muito conhecidas por sua relevância, por sua beleza, por sua criatividade. E algumas frases, hoje em dia, a gente nem, que são atribuídas a alguns autores, a gente nem sabe se são deles ou não, né, porque tem muita fake news literária rodando por aí, mas o fato é que essa foi a primeira obra que eu li desse autor e eu fiquei maravilhado, apaixonado, instigado a ler muito mais. Muito provavelmente, ao longo do tempo, eu vou acabar lendo tudo que ele escreveu, porque eu achei muito interessante o estilo de escrita dele, a beleza, a elegância, a poesia que ele traz dentro da prosa, o fato dele criar frases que tem muito efeito emocional sobre quem está lendo, o fato dele escrever num português africano, né, com as características de uma língua portuguesa que é diferente da língua portuguesa brasileira, que é diferente da língua portuguesa europeia, embora Moçambique tenha sofrido a influência da língua portuguesa europeia, mas provavelmente também acabou criando e acrescentando coisas nessa língua que nos permite falar de uma língua portuguesa africana. Espero que eu não esteja falando nenhuma grande besteira. Os linguistas, né, estudiosos das línguas, que me corrijam se eu estiver errado, mas essa é a impressão que eu tenho ao comparar, na minha leitura, com os termos, as palavras, né, o vernáculo utilizado aqui no português Brasil e o vernáculo utilizado no português de Portugal, que eu tenho bastante proximidade, por ter um filho morando em Portugal já há alguns anos, por ter ido a Portugal várias vezes e observar, por ler, né, algumas obras como a de José Saramago, em língua portuguesa europeia, e agora ter contato com a língua portuguesa escrita por Mia Couto, que eu entendo como próxima e ao mesmo tempo diferente da língua portuguesa brasileira e da língua portuguesa europeia, fizeram pensar numa língua portuguesa africana, e também a gente pode até falar numa língua portuguesa moçambiquenha. Então eu achei muito interessante por todas essas características ter entrado em contato com a obra de Mia Couto,
e, como já disse, provavelmente vou ler muito mais e vou contando para vocês aqui no canal Explora Mundo, na medida que eu vá evoluindo no conhecimento e no entendimento da obra de Mia Couto. E já que nós estamos falando aí em evolução, em construção, eu vou pedir para você dar uma força para o canal Explora Mundo, dando um like nesse vídeo se você estiver gostando, fazendo comentários, compartilhando com outras pessoas, se inscrevendo no canal se você ainda não faz parte dessa comunidade Explora Mundo, que já conta com mais de 7.000 participantes, e é importante que você se chegue também a nós, não só para ter contato com os nossos conteúdos semanais, mas também para participar e dar sua contribuição e enriquecer cada vez mais essa nossa exploração de um mundo de literatura, cultura e de conhecimentos e de artes e de tudo aquilo que encanta a nossa vida e nos ajuda a ter mais felicidade, porque é este um dos grandes propósitos do canal, trazer coisas que possam promover, que possam participar da construção da nossa felicidade. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema, que é essa maravilha de um mapeador de ausências. Eu queria falar assim, muito brevemente com vocês sobre os principais personagens que compõem essa narrativa, e o principal é o Diogo Santiago, que em resumo, o que se pode dizer dele sem dar spoiler, é que ele carrega o peso do seu legado familiar e cultural, e a busca pela memória de seu pai é também uma tentativa de entender a si mesmo. Adriano Santiago, que é o pai do Diogo Santiago, que não está mais presente carnalmente nessa narrativa, mas está presente enquanto uma das memórias e dos preenchimentos de ausência que Diogo Santiago vai tentando fazer, que também foi um poeta como filho e um jornalista português, opositor ao regime colonial, e que também carrega as suas contradições, como as infidelidades conjugais e a sua distância emocional em relação à esposa e aos seus filhos. Aí a gente tem, já no presente, Diogo Santiago, e que ele vai conhecer nessa sua jornada de volta à sua terra natal para receber essa tal homenagem, a Liana, que acaba sendo ela importante da história local, costurando a sua própria trajetória enquanto ajuda Diogo a remontar a sua. Aí você tem outros personagens que também são importantes na trama, mas que não estão presentes no presente, mas fazem parte do passado que o Diogo está tentando recompor, que é o Sandro, o seu primo, que simboliza as vítimas da guerra, e também você tem Ermelinda, ou Alma Linda, aquela chamada pelos dois nomes durante a narrativa, que mistura o real e o fantástico numa história também muito intrigante e que vai permeando toda a narrativa. E os temas principais que são colocados nesse livro é memória, identidade, questões raciais, papel das mulheres, saúde mental e também a questão da sexualidade. Mia Couto nos mostra que a independência moçambicana é mais que política, é carregada de simbolismo cultural e pessoal. Ainda penso que cabe falar para ressaltar que a escrita de Mia Couto é profundamente poética, transformando até os momentos mais trágicos numa narrativa de beleza e de esperança. Tem frases como: estou doente, sou um escritor que perdeu a capacidade de ler e de escrever. Ou, em África não há distância, há apenas profundezas. E tem muito mais coisas, muito mais frases que eu poderia colocar aqui, mas eu não vou tirar essa sua possibilidade de, se você não leu ainda esse livro, de ler e você mesmo descobrir as frases que mais impactam você poeticamente, emocionalmente ou em qualquer outro aspecto da narrativa. Assim, o que eu posso dizer até então é que O Mapeador de Ausências é muito mais que um romance histórico, porque ele é também um romance histórico, mas é uma obra que nos desafia a refletir sobre as marcas que nós mesmos carregamos como indivíduos e como participantes de diversas coletividades. E de uma forma geral, a gente tem que entender da relevância que esse autor tem para a literatura de língua portuguesa, e aí não mais separando, né, nas diversas línguas portuguesas, como eu já falei anteriormente aqui, e não mais buscando somente as diferenças entre essas três formas de ver, de falar e de escrever a língua portuguesa, mas na sua unificação, como na busca e na consolidação de uma identidade linguística que nos une a todos, né, no mundo que somos falantes da língua portuguesa. Se você já leu O Mapeador de Ausência, compartilhe nos comentários o que mais te marcou. E se você ainda não leu, este é o momento de mergulhar nessa história poderosa. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para conteúdos literários como este. E se você já leu outras obras de Mia Couto, coloca aí nos comentários qual é a próxima que eu deveria ler para fazer mais uma resenha. Ajude a gente a ir construindo cada vez mais essa comunidade de exploradores deste mundo de cultura, literatura, artes e conhecimento, e venha fazer parte de tudo isso com a gente. A sua participação é fundamental. E não esqueça que se você tiver interesse em adquirir essa obra a partir de ter assistido essa resenha, eu vou deixar o link de afiliado da Amazon para que você adquira então através desse link para obter um preço bem legal e ao mesmo tempo está dando reforço para que o canal Explora Mundo continue produzindo conteúdos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Abraços literários. Fui!